Ludwig von Mises, no livro O Socialismo, em 1928, disse o seguinte: a liberdade cresce estrondosamente. A perversão dos instintos naturais se tornam mais e mais comuns. Há condições propícias para que doenças venéreas sejam espalhadas. Se a sífilis era nativa da Europa, ou se ela foi introduzida após a descoberta da América, é um ponto questionável. Qualquer que seja a verdade, sabemos que ela começou a devastar a Europa como uma epidemia sobre o início do século XVI. Como a miséria que trouxe, o jogo de amor e romantismo e cavalheirismo estava no fim. Oi, eu sou Rafael Sanzio e sejam muito bem-vindos a essa conversa, uma discussão onde a gente adquire conhecimento referente a assuntos pertinentes hoje e que não são discutidos as suas origens ou de onde eles realmente vieram. Então a gente vai saber um pouco dessa linha do tempo de como começou a ideologia de gênero, mais precisamente através do movimento trans. Quem começou essa ideia de movimento trans? De onde veio? Que nomes a gente deve ter em mente para falar de ideologia de gênero ou transexualidade? E é isso que a gente vai discutir hoje. Alguns nomes no passado são importantes para que a gente entenda de onde surgiu essa propaganda trans. Por exemplo, em 1919, o Dr. Magnus Hirschfeld ajudou a fundar o Instituto de Pesquisas do Sexo em Berlim. Sabe-se também que em 1933, ele teve sua biblioteca particular invadida pelos nazistas, que confiscaram todos os seus estudos. Segundo relatos, esses estudos foram destruídos, mas não foi o que pareceu no decorrer da história, que a gente vai ver aqui. Vale a pena mencionar também que em 1931, em Berlim, Dora Richter se tornou a primeira mulher transgênero a fazer uma vaginoplastia. Não coincidentemente, ela morreu 2 anos após a cirurgia, aos 42 anos, de complicações desconhecidas. Mas também, durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, desde a ascensão de Hitler e a ascensão também de Lenin, muitas coisas obscuras aconteceram na Europa durante esses regimes. Sabe-se também que em 1952, George Jorgensen, então com o nome de Christine Jorgensen, que já era conhecida mundialmente, passou pela cirurgia de readequação de gênero, fazendo o uso de hormônios sintéticos disponíveis no mercado já em 1920. A cirurgia fora feita na Europa, obviamente porque nos Estados Unidos não se era permitido. Jorgensen fora considerado um experimento vivo de médicos que promoviam a propaganda trans, como Harry Benjamin, já mencionado em conteúdos anteriores. Em 1953, o endocrinologista Christian Hamburg publicou um dos primeiros relatórios de terapia hormonal em transgêneros, ressaltando que esses hormônios sempre tiveram disponíveis no mercado desde os anos 20. Jorgensen homenageou Hamburg, mudando seu nome de George para Christine, já que ele fora responsável por suas cirurgias de vaginoplastia. Em 1957, o Dr. Harry Benjamin, pela primeira vez, usou o termo transexual em uma palestra pública. Harry era conhecido por receitar descontroladamente hormônio para crossdresser, homens que se vestem de mulher, e também defendia a pedofilia como orientação sexual. Dr. Harry também era alemão. Já em 1960, fora constatado que já eram feitas cirurgias secretas nos Estados Unidos. E em 1962, a UCLA começou suas pesquisas oficialmente de identidade de gênero. Quando observamos essas informações, parecem ser não muito relevantes para uma análise do que está acontecendo hoje. No entanto, em 1969, tudo começa a fazer sentido. Relembro o caso de Bruce Peter Heiner, que fora um trágico experimento do Dr. John Money e o Instituto John Hopkins, que já mencionei em outros conteúdos anteriores. Pesquise sobre. E até esse período mencionado acima, de 1969, não havia qualquer registro oficial de experiência feitos em crianças. No entanto, nesse mesmo ano, a Stanford Children's Health publicou um estudo traduzido para o português como puberdade precoce. Quando uma menina de 8 anos ou um menino de 9 anos precocemente começava seu processo natural passando para a idade adulta, segundo o estudo, isso era algo emocionalmente ruim para o desenvolvimento mental da criança.
era necessário ser tratado. É importante enfatizar que o processo de desenvolvimento de cada ser humano, ele difere, é individual. E uma dúvida ficou evidente para o lado oposto desse lobby trans. A mainstream começou a expor muitos casos de puberdade precoce. Seria algo planejado ou apenas um ponto de vista conspiracionista? Não levando em conta os questionamentos da comunidade médica da época, em 1971, tratamentos hormonais começaram a ser distribuídos e receitados para infante com as tais desordens propostas pelo estudo mencionado acima. Hoje sabe-se que isso era uma fraude. Agora vamos fazer as conexões e entender o contexto social que o mundo estava vivendo naquela época. No mesmo período em que os problemas com o gênero se tornavam mais e mais a mina de ouro das indústrias farmacêuticas, o feminismo, sob a liderança de suas pioneiras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan e outras centenas, já havia infestado a mente da sociedade com a propaganda que a identidade de gênero era uma construção social. Simone de Beauvoir e seu amante Sartre nunca esconderam sua militância pró-pedofilia. Uma frase célebre de Simone de Beauvoir que é: não se nasce mulher, torna-se. Tudo é uma construção social. Onde o princípio da violência predomina, a poligamia e perversão são universais. O professor Mises disse isso em 1928. Se você percebeu, tanto os médicos pioneiros na distribuição de tratamento hormonal e os indivíduos ligados ao feminismo tinham algo em comum: o ativismo pró-abuso sexual infantil. E libertinagem, obviamente. Obviamente, isso não parou por aí e nós não temos uma história com final feliz. Obviamente, ninguém está mencionando o direito de alguém se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, mas sim questionar o que esse movimento trans tem feito, principalmente com as crianças. Em 1980, as coisas já estavam bastante claras. Estudos supostamente afirmavam que a transexualidade tinha seus primeiros sintomas na infância e o mais tardar na pré-adolescência. Foi nesse período que médicos por todos os Estados Unidos começaram a receitar bloqueadores de puberdade para crianças sem prévia aprovação do FDA, Food and Drugs Administration of USA. Quando observamos essas informações, percebemos que o solo fértil da ideologia de gênero e a promoção da sexualidade infantil foi sedimentados por um século. Mesmo depois que um dos principais nomes da Revolução Sexual Americana através dos seus supostos estudos, Alfred Kinsey, que foi desmascarado pelo próprio diretor do seu instituto, foi impossível desmantelar o lobby trans. A propaganda, o cinema e toda a mainstream engajada nela. E a cada ano, a propaganda trans se torna mais e mais forte, principalmente pelo comuno-globalismo promovendo-a. Na primeira semana de 2022, na revista The Economist, estudantes de medicina dos Estados Unidos e também da Europa questionam a propaganda trans que desumaniza os seres humanos. As prescrições descontroladas para bloqueadores de hormônio ou mesmo hormônios sintéticos são mencionados pelos estudantes. E também o aumento das doenças cardíacas, ou mesmo câncer, e a infertilidade em jovens que consomem esses hormônios. Obviamente que o lobby farmacêutico, juntamente com a propaganda trans, tem deturpado a realidade de muitos jovens. Isso também foi tratado no livro Irreversible Damage, de Abigail Shrier, no qual ela questiona essa ideologia trans, onde muitas garotas são induzidas a se firmarem como trans. Em 2017, a doutora Lisa Lichtman também publicou um estudo questionando essa explosão de meninas trans nos Estados Unidos. Obviamente que a doutora Lisa Lichtman foi perseguida, até perdeu o emprego por causa disso. Assim também como Abigail Shrier também continua sendo perseguida pela divulgação do seu livro. E não para por aí. E você tem que entender que nesse mercado e nesse cenário mundial que a gente vive, nada é por acaso. Por exemplo, no Hospital Infantil de Boston, desde 2007, já se faz transição de crianças a partir de 3 anos para outro sexo. Entre 2000 e 2014,
as cirurgias de mudanças de sexo aumentaram 200% a cada ano até aqui, e os investimentos em clínicas especializadas aumentou vertiginosamente com o patrocínio de milhões do Departamento do Estado na era Obama. E outro dado interessante, o Parenthood, aquele mesmo que promove o aborto e foi fundado por uma feminista cristã, também oferece cirurgias de troca de sexo para crianças. E o melhor, segundo eles, elas não precisam do atestado psicológico ou psiquiátrico. Quando em 2019 a Sociedade de Psicologia Americana disse que uma criança a partir dos 3 anos era capaz de dizer se era transgênero ou não, em alguns estados americanos e outros países, os pais se viram obrigados a aceitarem a vontade da criança sob o risco de perder sua guarda definitiva ou mesmo irem para a cadeia. E esses só são alguns dados que eu trouxe aqui para você ficar ciente como realmente as coisas funcionam. Existe um mecanismo muito grande. Se eu começar aqui a falar para você, você vai chorar e ficar indignado. Provavelmente você não vai querer fazer nada, como sempre, mas eu aconselho você a realmente lutar por isso, se você realmente tem filho e quer lutar pelo futuro dele. O abuso infantil tem várias faces, e a mais comum está sendo vendida como direitos humanos. O movimento progressista, quase que 100% defendem pedófilos como um doente e não como um criminoso que é. Crianças não têm capacidade nenhuma de escolher que caminho seguir, e sob a propaganda trans, o futuro das crianças está realmente comprometido. E agora é com você. Por todo mundo existem movimentos que estão ajudando pessoas que passaram por essa situação. Pessoas que entraram dentro da propaganda trans, que se mutilaram, que passaram por cirurgias ou tratamentos hormonais, mas que hoje fazem o caminho reverso, porque muitos no final se suicidam. 80% dos trans que passam por cirurgias e usam bloqueadores de hormônio ou mesmo hormônios sintéticos cometem suicídios. Isso não é preconceito ou discriminação ou transfobia como a mídia prega, mas sim o efeito de todas essas substâncias no corpo das pessoas e o impacto psicológico nelas. Bom, para mais conteúdos como este ou outros conteúdos especulativos sobre a real história do mundo, se inscreva nesse canal e me siga nas redes sociais. Eu sou o Rafael Sanzio e vamos fazer essa comunidade crescer para divulgar informações que são muito importantes para a nossa sociedade hoje, mas que não são discutidas por medo de cancelamento ou pela força das ideologias progressistas. Tá bom? Até a próxima. Tchau!